o que era o Alfa e o Ômega, o início e o fim, para quem tudo se devia, diante de quem todos se curvavam na criação, os inúmeros planetas, a imensidão de tudo que há, visível e invisível, curvava-se diante do poder da sua palavra, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Este sublime e extraordinário veio ao mundo ordinário. Que extraordinário! O extraordinário visitou o ordinário, mas quando chegou a plenitude dos tempos, ou a plenitude do tempo, diz o texto, Gálatas 4, 4 e 5, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Que gloriosa manifestação da fidelidade e misericórdia de Deus, irmãos. O Pai que havia prometido a redenção pela entrega do Filho, cumpre a sua palavra anunciada no cordão do tempo. E quando finalmente chega o tempo da execução do plano eterno, remidor, eis que o Verbo se fez carne. Ali se via o extraordinário no ordinário da vida. Ao assumir nossa humanidade, ele se tornou como um de nós, compartilhando nossa vida comum, nossa vida ordinária. Viveu na família de José, um simples carpinteiro. Escolheu a pobreza, o desprezo, ao invés da grandeza terrena. Preferiu lavar os pés dos discípulos e em todos os seus discursos e comportamentos, para com eles, sustentou alegremente a forma de servo, revelando a sua perfeita humildade, inclusive na morte. Pagou com a sua vida o resgate pelos seus. E nesses 3 dias, no estado de morte, o que se observou foi a desolação, a tristeza dos seus discípulos. E enquanto estávamos aqui ouvindo, lendo os textos bíblicos referentes à ressurreição do Senhor Jesus e à sua aparição, fiquei imaginando, tentando criar quadros imaginativos na minha mente, a aflição e a tristeza, o desolamento dos discípulos naqueles 3 dias de silêncio. E, inusitadamente, contra o desespero, e previsivelmente, porque ele já havia dito que ressuscitaria, depois de 3 dias, ele surge. Naquele domingo, não houve um coral celestial descendo dos céus para anunciar a sua ressurreição, como houve no seu nascimento. Não houve uma estrela reluzente apontando o caminho para a identificação da sua chegada. Não. Como a gloriosa notícia surgiu. Veja como isso é extraordinário. Todos os textos que lemos até aqui têm um aspecto em comum, além do fato de que se trata da mesma pessoa encontrando os seus. É a ocasião da sua revelação, o noticiamento da esplendorosa e extraordinária Boa Nova. Os discípulos vão à sepultura, ele não estava lá. Na saída, guardada por uma mulher, Maria, ele aparece para ela. E ela o identifica quando ele a chama pelo nome. E avisa para ela para que dê notícia aos seus. Ele havia ressurgido dentre os mortos.
Agora ele encontra 2 moços no caminho, depois vai à casa onde estavam os discípulos jantando, a portas fechadas, depois vai à praia comer pão e peixe, e depois volta à casa para confrontar um discípulo incrédulo. O que esses cenários têm em comum e que revelam a ocasião do noticiamento eram todas cenas ordinárias, da trivialidade do nosso cotidiano. Gente comendo, gente andando pelas estradas, gente pescando. O extraordinário se fez mais extraordinário, revelando-se no ordinário da vida. Jesus apareceu nas ordinárias circunstâncias, para mostrar aos seus discípulos que a vida continua. Jesus está ali. As aparições são encontros de carne e osso. Tanto é que quando um deles hesita em crer, são as mãos marcadas, carne e osso que ele mostra. Jesus sempre pode provar sua identidade. Nenhum outro ser vivo traz as cicatrizes da crucificação. Mesmo assim, os discípulos com frequência deixam de reconhecê-lo imediatamente. Pacientemente ele se digna em descer ao nível do ceticismo dos discípulos, da incompreensão dos discípulos. Como eu disse anteriormente, para o duvidoso Tomé, a demonstração extraordinária das cicatrizes era um convite pessoal para tocar o extraordinário, para crer. Para o humilhado Pedro, envergonhado por ter negado o Mestre, a revelação do extraordinário no ordinário significava uma cena agridoce de reabilitação, de restauração, de que a vida continuava. Em 40 dias, diante do testemunho de que ele estava vivo e a afirmação da missão, do extraordinário no ordinário, tornou irrefutável a sua ressurreição para aqueles que o viram, tanto em uma estrada empoeirada, quanto em uma mesa de refeição, ou em uma praia. Como disse, todas essas situações eram corriqueiras. Foi tão poderoso esse testemunho, que aqueles discípulos temerosos por sua vida, e eles estavam mesmo temerosos, porque se reuniam escondidos, a portas fechadas. Depois que foram impactados no dia a dia, no rompante da trivialidade com a visitação do extraordinário, eles estavam agora dispostos a morrer. Por que isto, irmãos? Porque Jesus escolhe o ordinário, o cotidiano, a trivialidade para a revelação do extraordinário. Porque Jesus Cristo é real. E a sua obra significou a realidade da vida. E ela alcança a vida comum da gente, no dia a dia da gente. E é o dia a dia da gente que se torna o cenário da manifestação do seu amor, da sua obra. É no trem, é no ônibus, é em casa, em uma refeição, é em uma conversa com os amigos, é em um culto com os irmãos, é numa ocasião de uma prova, de uma entrevista de emprego, quem sabe da notícia de uma demissão.
É no consultório médico? É no leito hospitalar? São nas núpcias de um casal? É na noite em claro, por conta de uma febre de um filho? Jesus se mostra no ordinário da vida. E a sua obra gloriosa transforma esse ordinário da vida em extraordinário. Porque quando Ele está, o que é mais comum se torna belo e glorioso. Você entende isso? Alguém uma vez me procurou e disse que queria fazer coisas extraordinárias para Deus. E eu respondi para a pessoa que se ele já tinha Jesus, ele já tinha o extraordinário. E esse extraordinário se movia nas coisas simples e ordinárias da vida. E é assim mesmo. Se você está em busca de coisas extraordinárias, deseja ver coisas extraordinárias, nesse afã de enxergar o sobrenatural, pode perder de vista que o sobrenatural já está aí. Porque Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, o Verbo eterno de Deus, revelou que estava vivo nos encontros cotidianos, ordinários da vida. O que isso significa para nós? A realidade de que nós não caminhamos sozinhos aqui em nenhum momento da nossa vida, sob nenhuma circunstância difícil ou fácil, caminhamos sozinhos. Segunda coisa que isso revela para nós é que o glorioso, que nos entende, que nos conhece, que sabe os nossos dissabores, as nossas lutas e até desvios, se importa a ponto de nos corrigir usando as coisas ordinárias da vida. Terceira coisa, de que um dia o ordinário da vida será sempre extraordinário, porque com Ele para sempre viveremos, sem mais os impedimentos do pecado, sem mais as frustrações das nossas falências, das nossas incapacidades, da mancha do pecado na nossa vida. Um dia, cada dia, plenamente será novo. E este dia há de chegar. Jesus anunciou que voltaria. Quando subia ao céu, depois dos 40 dias, revelando a sua vida, a vitória sobre a morte, Ele anuncia aos discípulos que estavam curiosos, ansiosos, de que Ele voltaria. E aqui estamos nós, no domingo de ressurreição, louvando aquele que veio até nós, sendo quem é, extraordinário, nos visitou e quis revelar, quis escolher a maneira ordinária para mostrar o poder dos poderes. Você pode sair daqui nessa manhã, pode tocar a sua semana na certeza de que nas coisas, nas miudezas da sua vida, há lições para aprender com o Senhor. Naquilo que ninguém julga que é importante, mas para você é. O Senhor te conhece, som do seu coração, Ele entende. E Ele te ensina nessas coisas que são muito delicadas, importantes para você, que quem sabe para a sua própria família é uma coisa tão pequena, mas não é para você. Ele entende você. Ele se solidariza com você, porque Ele visita você nessas dúvidas e nessas trivialidades dos dramas. Ele não deixa você. Eis que estou com você, com vocês,
todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe aquelas situações que nos afrontam pedindo respostas e a gente diz: eu não sei o que fazer agora. Aí, se você é crente, lhe ocorre imediatamente a afirmação, a pergunta: o que Jesus faria agora aqui, nessa circunstância? Como responderia nesse momento? O que me diria? E a resposta é óbvia e alentadora, e que precisamos lembrá-la. Certamente, o que ele diria, ele diz: eu estou contigo. Isso basta. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Coral jovem.